Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 1 grau de agosto. Estamos na desaciteira semana do tempo comum. Que a paz de Cristo visite a sua casa nesta manhã. Talvez você tenha acordado mais cedo do que gostaria. Não porque o despertador tocou, mas porque as preocupações despertaram primeiro. Há noites em que o sono termina antes da madrugada acabar. A mente começa a lembrar das contas, das decisões difíceis, das conversas mal resolvidas, das pessoas que você ama e que parecem cada vez mais distantes. Talvez você esteja vivendo um tempo em que sente necessidade de ser forte o tempo inteiro. Forte para os filhos, forte para o marido ou para a esposa, forte para os pais. Forte no trabalho, forte diante dos amigos. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz a quem sempre demonstra coragem: quem sustenta você quando ninguém está olhando? Porque chega uma hora em que até os ombros mais fortes começam a sentir o peso. Você continua caminhando, continua trabalhando, continua sorrindo, mas por dentro existe uma parte do seu coração pedindo descanso. Talvez o que mais tenha machucado você nos últimos dias não tenha sido um grande problema. Às vezes é o acúmulo das pequenas dores, uma palavra injusta, uma promessa que não foi cumprida, uma ligação que nunca aconteceu, um pedido de desculpas que jamais chegou, uma pessoa que escolheu acreditar em mentiras sem ao menos escutar o que você tinha para dizer. São pequenas feridas que, quando se juntam, parecem roubar a alegria. E pouco a pouco nasce uma tentação muito perigosa. A tentação de endurecer o coração, de pensar que não vale mais a pena confiar, que não vale mais a pena fazer o bem, que talvez seja melhor responder na mesma moeda. Mas você percebe como isso vai mudando quem somos. Não apenas muda a forma como olhamos os outros, muda também a forma como olhamos para nós mesmos. E Deus não quer perder o coração que Ele mesmo formou dentro de você. É por isso que nesta manhã Ele o chama antes que o dia comece. Não para cobrar, não para apontar erros, mas para proteger aquilo que existe de mais precioso dentro da sua alma. O Evangelho de hoje vai nos apresentar João Batista, um homem que preferiu perder tudo a negociar a verdade. Antes de escutarmos essa palavra, porém, Deus deseja preparar o nosso interior, porque ninguém permanece fiel apenas pela força de vontade. Permanece fiel quando aprende a descansar no Senhor. Talvez você esteja esperando que Deus mude imediatamente uma situação difícil. Mas quem sabe hoje o primeiro milagre que Ele queira realizar seja dentro do seu coração. Talvez o problema ainda continue existindo, mas você já não precise carregá-lo sozinho. Talvez a injustiça ainda não tenha sido reparada, mas sua paz já não dependa mais da opinião das pessoas. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas descubra que a presença de Deus pode ser suficiente para dar o próximo passo. Porque existem momentos em que o Senhor não muda primeiro as circunstâncias. Ele fortalece quem precisa atravessá-las. E isso muda completamente a maneira de viver. Se esta oração já encontrou espaço na sua alma, escreva nos comentários como um ato de confiança: Senhor, guarda o meu coração. Escreva como que entrega esta manhã nas mãos do Pai. Talvez outra pessoa leia essa pequena oração e encontre a coragem que estava procurando. Agora coloquemos nossa vida diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu começo este sábado reconhecendo que preciso da Tua presença mais do que de qualquer outra coisa. Antes de procurar respostas, eu quero procurar a Ti. Antes de pedir soluções, eu quero permanecer alguns instantes diante do Teu amor. Recebe este novo dia que começa, recebe o trabalho que realizarei, as pessoas que encontrarei pelo caminho, as decisões que precisarão ser tomadas, os desafios que ainda desconheço. Entrego também aquilo que ninguém consegue enxergar, o medo que escondo atrás da tranquilidade, o cansaço que disfarço para não preocupar minha família, as dúvidas que muitas vezes guardo até durante a oração. Coloco tudo em Tuas mãos
aquilo que consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo compreendo. Sei que Tu conheces cada parte da minha história. Conheces as lágrimas que não caíram. Conheces as palavras que ficaram presas na garganta. Conheces as vezes em que eu quase desisti, mas continuei caminhando apenas porque acreditava que Tu estavas comigo. Por isso, Senhor, neste amanhecer, renova a minha esperança. Não permitas que a dureza do mundo endureça também o meu coração. Conserva em mim a coragem de viver na verdade, a humildade para confiar na Tua vontade e a paz que nasce da certeza de que, mesmo quando ninguém percebe minhas lutas, Tu permaneces ao meu lado, conduzindo cada passo da minha caminhada. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, nos apresenta um dos momentos mais dolorosos da vida de João Batista. Herodes ouviu falar de Jesus e, perturbado pela própria consciência, acreditou que João havia ressuscitado. O mesmo João que ele mandara prender por ter anunciado a verdade sem medo, o mesmo João que perdeu a liberdade e depois a própria vida, porque preferiu permanecer fiel a Deus em vez de agradar aos homens. À primeira vista, essa parece ser uma história de derrota, mas Deus enxerga aquilo que o mundo não consegue ver. Enquanto Herodes possuía um palácio, João possuía uma consciência em paz. Enquanto um governava por medo de perder o poder, o outro permanecia livre por dentro, mesmo atrás das grades. E talvez essa seja a palavra que o Senhor reservou para você nesta manhã. Nem sempre a fidelidade traz recompensas imediatas. Às vezes ela exige espera. Às vezes exige lágrimas. Às vezes exige silêncio. Mas nunca deixa de produzir frutos eternos. Vivemos num mundo que valoriza quem consegue vantagem rapidamente. Quem mente para subir, quem passa por cima dos outros para vencer, quem negocia os próprios princípios para ser aceito. O Evangelho de hoje nos lembra que Deus não mede o sucesso da mesma forma que o mundo. Para o Senhor, uma consciência limpa vale mais do que qualquer aplauso. Uma vida vivida na verdade vale mais do que qualquer reconhecimento passageiro. Talvez você esteja enfrentando exatamente esse combate no seu trabalho, onde todos parecem achar normal pequenas desonestidades. Na sua família, onde permanecer firme na fé muitas vezes provoca incompreensão. No seu casamento, onde você continua lutando para amar mesmo quando nem sempre recebe o mesmo carinho. Ou talvez dentro do seu próprio coração tentando vencer tentações que ninguém conhece. E quantas vezes o inimigo sussurra, ninguém vai perceber. Todo mundo faz. Não faz diferença, mas faz, porque cada decisão molda o coração. Cada pequena fidelidade fortalece a alma. Cada renúncia feita por amor a Deus aproxima você um pouco mais do céu. João Batista poderia ter escolhido o silêncio para proteger a própria vida. Poderia ter fingido que não via o pecado. Poderia ter acomodado sua consciência, mas preferiu permanecer inteiro diante de Deus. Hoje talvez o Senhor não esteja pedindo de você um grande heroísmo. Talvez Ele esteja pedindo apenas que continue sendo honesto, que continue perdoando, que continue rezando pela sua família, que continue educando seus filhos na fé, que continue trabalhando com dignidade, que continue acreditando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. São essas pequenas fidelidades escondidas que transformam uma vida. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti as áreas da minha vida em que sinto vontade de desistir. Aquelas situações em que me pergunto se vale a pena continuar fazendo bem. Aqueles momentos em que o desânimo tenta vencer a esperança. Fortalece-me, Senhor. Quando eu tiver medo de dizer a verdade, dá-me coragem. Quando eu me sentir sozinho por fazer o que é certo, lembra-me de que Tu caminhas comigo. Quando o meu coração desejar responder ao mal com outro mal, ensina-me a vencer o mal com o bem. Não permitas que eu venda minha paz por uma aprovação passageira. Não permitas que eu troque a Tua vontade pela facilidade do momento. Forma em mim um coração semelhante ao de João Batista,
um coração humilde, um coração firme, um coração que pertença totalmente a Ti, que eu não procure apenas parecer cristão diante das pessoas, que eu seja cristão também quando ninguém estiver olhando, que minhas escolhas escondidas honrem o Teu nome tanto quanto minhas palavras. E Senhor, quando eu cair, porque sei que sou fraco, não permitas que a culpa me afaste de Ti. Ajuda-me a levantar imediatamente, a recomeçar sem vergonha, a confiar mais na Tua misericórdia do que nas minhas próprias forças, porque a santidade não pertence aos que nunca erram, pertence àqueles que sempre voltam para Deus. Recebe, Senhor, esta decisão que faço nesta manhã. Quero caminhar contigo, quero permanecer fiel, não porque sou forte, mas porque Tu és fiel comigo. E se algum dia eu sentir que minhas forças terminaram, lembra-me de que a Tua graça continua sendo suficiente para sustentar cada passo da minha caminhada. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque nenhuma casa está livre das lutas. Atrás de cada porta existe uma história que só Tu conheces. Existem pais que saem cedo para trabalhar e voltam para casa carregando a preocupação de não saber se o dinheiro será suficiente para atravessar o mês. Eles fazem contas em silêncio, abrem boletos sem saber de onde virá a solução. Sorrindo para os filhos, escondem o medo de faltar o pão de cada dia. Estende Tua mão sobre eles, Senhor. Mostra-lhes que nunca caminham sozinhos. Existem mães que vivem cansadas, cuidam da casa, da família, dos filhos, dos idosos, das preocupações de todos, mas quase nunca encontram alguém que pergunte sinceramente como elas estão. Pensa, Senhor, naquela mãe que chorou escondida no banheiro para que ninguém percebesse seu sofrimento, naquela que perdeu o sono por causa de um filho, naquela que sente saudade de alguém que já partiu. Abraça essas mulheres com Teu amor, renova suas forças, faz com que sintam Teu carinho exatamente onde hoje existe tanto cansaço. Existem casais que deixaram de conversar, moram na mesma casa, dividem a mesma mesa, mas seus corações parecem distantes. Onde entrou o orgulho, leva humildade. Onde entrou a mágoa, derrama perdão. Onde a esperança diminuiu, reacende o amor que um dia os uniu diante do Teu altar. Pensa, Senhor, naquele casal que já não consegue rezar junto, naquele que vive apenas tentando sobreviver às dificuldades. Visita esse lar, ensina-os novamente a caminhar de mãos dadas. Existem filhos que carregam angústias que seus pais desconhecem, jovens que sorriem diante dos amigos, mas choram quando ficam sozinhos, adolescentes que perderam a alegria, corações confundidos, seduzidos por falsas promessas, pressionados por um mundo que exige perfeição. Senhor Jesus, vai ao encontro desses jovens, protege-os das drogas, protege-os da violência, protege-os da depressão, da solidão e do desespero. Que nenhum deles acredite na mentira de que sua vida não tem valor. Faz com que descubram o quanto são profundamente amados por Ti. E penso agora, Senhor, naquele filho que se afastou da família, naquele que saiu de casa por causa de uma briga, naquele que não atende mais às ligações, naquele que já não entra numa igreja há muitos anos, vai atrás dele como bom pastor, procura a ovelha perdida. Que ele encontre pessoas que o aproximem novamente da Tua luz, e consola também os pais que rezam todos os dias esperando esse reencontro. Senhor, eu também quero colocar diante de Ti todos aqueles que estão doentes, os que estão internados, os que fazem tratamento há muito tempo, os que vivem com dores constantes, os que receberam um diagnóstico difícil e sentem medo do futuro. Tu conheces cada enfermidade, conheces cada exame, conheces cada consulta marcada, conheces cada noite passada sem conseguir dormir por causa da dor. Toca esses corpos, Senhor, mas toca também os corações. Dá paciência aos que esperam, dá coragem aos que perderam o ânimo, dá esperança àqueles que já começaram a acreditar que nada pode mudar.
E lembra-te também, Senhor, de quem cuida dos doentes, da filha que acompanha a mãe em cada consulta, do esposo que não abandona a esposa, da mãe que permanece ao lado do filho hospitalizado, do neto que visita o avô todas as semanas. Essas pessoas também se cansam, também choram, também precisam sentir teu consolo. Abençoa, Senhor, os médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores e todos aqueles que dedicam sua vida para aliviar o sofrimento humano. Concede-lhes sabedoria, serenidade e compaixão. Pai amado, apresento também diante de Ti aqueles que estão preocupados com o trabalho. Quem procura um emprego e já perdeu as contas de quantos currículos entregou. Quem teme ser demitido. Quem trabalha muito e ainda assim não consegue pagar o aluguel. Quem luta para manter um pequeno comércio aberto. Quem acorda de madrugada para garantir o sustento da família. Quem se preocupa com o preço dos alimentos, dos remédios, das contas que continuam chegando. Senhor, abre portas onde hoje só existem paredes. Multiplica o pão sobre cada mesa. Não permitas que falte o necessário em nenhum lar que hoje reza conosco. Ensina-nos a confiar na Tua providência, sem deixar de trabalhar com honestidade e dedicação, porque sabemos que Tu nunca abandonas aqueles que colocam a própria esperança em Tuas mãos. É com essa confiança que continuamos esta oração, certos de que o Teu amor alcança cada casa, cada família e cada coração que nesta manhã decidiu buscar a Tua presença. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, depois de rezarmos esta oração, eu quero permanecer alguns instantes diante da Tua presença, porque o Evangelho de hoje nos recorda que João Batista perdeu tudo aquilo que o mundo considerava importante, mas jamais perdeu aquilo que tinha de mais precioso, a comunhão contigo. E essa também é a graça que hoje eu peço, que eu nunca perca a minha consciência diante das facilidades, que eu nunca venda a verdade por conveniência, que eu nunca troque Tua vontade pelo aplauso das pessoas. Mesmo quando for difícil, mesmo quando ninguém compreender minhas escolhas, mesmo quando permanecer fiel significar caminhar por um caminho mais estreito, que eu me lembre de que Tu sempre caminhas comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você neste sábado, que ela alcance sua casa, seu quarto, sua cozinha, sua sala, cada porta, cada janela, cada pessoa que mora com você. Que o Senhor abençoe aqueles que hoje sairão para trabalhar, os que permanecerão em casa, os que viajarão, os que cuidarão de alguém doente, os que ainda procuram uma oportunidade, os que acordaram desanimados. Que toda inquietação encontre descanso na presença de Deus. Que toda a casa seja protegida dos acidentes, da violência, das divisões e de todo o mal. Que os santos anjos do Senhor guardem seus passos durante este dia. E Senhor, antes de terminar esta oração, eu não quero apenas pedir, quero agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, pela cama onde pude descansar, pela água que mata minha sede, pelo alimento que chegou ou chegará à minha mesa. Obrigado pelas pessoas que permanecem ao meu lado. Obrigado pelas portas que já abriste e também por aquelas que ainda mantens fechadas para me proteger. Obrigado pelas vezes em que me livraste de perigos que eu nunca cheguei a conhecer. Obrigado porque, mesmo nas fases mais difíceis da minha vida, Tu nunca deixaste de caminhar comigo. Recebe, Senhor, mais uma vez este dia. Recebe minha vida exatamente como ela está. Não como eu gostaria que ela fosse, mas como ela é.
recebe minhas limitações, meus medos, minhas dúvidas, meus pecados, meus sonhos, tudo pertence a Ti. Nada quero guardar longe do Teu amor. Hoje, de modo especial, eu consagro meu coração ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em Vós. Acalma minhas inquietações, purifica minhas intenções. Ensina-me a amar como Tu amas. Dá-me coragem para permanecer fiel, mesmo quando isso exigir sacrifício. E agora eu quero convidar você para um pequeno momento de silêncio. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando até você. Ele não tem pressa. Seu olhar transmite paz. Ele conhece seu nome, conhece toda a sua história, conhece aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. E aproximando-se de você, Ele coloca a mão sobre seu ombro e diz com ternura: meu filho, minha filha, continue firme. Eu conheço a tua fidelidade. Nenhuma lágrima foi esquecida, nenhuma renúncia foi inútil. Eu estou com você. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se o seu coração quiser apenas descansar, descanse. Se quiser chorar, chore. Se quiser agradecer, agradeça. O Senhor compreende até mesmo o silêncio de quem já não consegue falar. Leve consigo durante todo este sábado esta certeza: quem permanece fiel a Deus nunca caminha sozinho. E quando as forças parecerem pequenas, a graça do Senhor será sempre maior. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu permaneço fiel ao Senhor. Escreva com fé. Sua oração pode encorajar outra pessoa a não desistir. E se você se lembrar de alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã, envie esta oração. Talvez Deus queira alcançar esse coração através de você. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, a fidelidade silenciosa sempre é vista por Deus. Evangelizar é preciso,